Olá pessoal, tudo bem? Estamos retomando a nossa disciplina de sistemas operacionais e hoje vamos então tratar sobre sistemas de arquivo. Nós falamos anteriormente sobre um tipo de armazenamento, mas armazenamento pensando em memória RAM, e agora vamos falar então sobre uma outra estrutura de armazenamento, no caso, armazenamento de forma persistente. Neste caso, falar então sobre sistemas de arquivo. Em sistemas operacionais, nós temos diversos sistemas de arquivos. E hoje o nosso objetivo então é tratar sobre as características que nós temos em relação a sistemas de arquivo. Essa parte de sistemas de arquivo também está dividida em duas partes e vamos então tratar agora sobre interface e na segunda parte iremos então falar sobre implementação. Nesta aula temos uma introdução para falar um pouquinho então sobre arquivo, pensando nas características de um sistema operacional, definir o que é os arquivos, os atributos, extensões, operações, qual a diferença que eu tenho entre arquivo e diretórios, quais são os tipos de diretórios que nós temos. Então, pensando sempre nessa abordagem da interface com o usuário, como o usuário vai interagir com um sistema de arquivo dentro então de um sistema operacional. Nós temos diversos sistemas de arquivo e vocês devem já ter familiaridade com alguns tipos, principalmente quando nós utilizamos pendrive, FAT32, NTFS. Então são sistemas de arquivos para que possam, então, ser armazenadas informações sobre aquele dispositivo de armazenamento secundário. E aí você tem uma estrutura, uma construção de como os dados estão organizados dentro daquele dispositivo. Cada sistema operacional tem lá opções para você, então, definir qual sistema de arquivo você quer utilizar, ou instalar, no caso, quando uma máquina, na verdade, ela é instalado, por exemplo, um novo sistema operacional. Devido, então, à ubiquidade dos computadores na nossa vida, os conceitos de memória e armazenamento são tão comuns que raramente nós pensamos na diferença fundamental entre eles. A memória é uma forma, então, de você conter a informação. Então, eu vou ter lá a informação, os dados, a qual não é persistente. Então, neste caso aqui, eu não tenho persistência destes dados, ou seja, quando o equipamento é desligado, todos os dados que estavam armazenados numa determinada posição de memória são, então, na verdade, apagados. No contexto de sistemas operacionais, é onde os processos e os dados dos programas residem durante a execução. Então, no momento em que eu estou utilizando um processo, todos os dados pertencentes àquele processo, ou seja, aquele programa que passou por uma entidade ativa, ele vai estar na memória, vai estar ocupando um espaço de memória, no caso da memória RAM, como nós já conhecemos. O armazenamento secundário, muitas vezes denominado, você tem a persistência, ou seja, ele é persistente e geralmente eu tenho uma ou mais ordens de grandezas, que estas ordens são, no caso, de uma forma maior que a memória. Então, a capacidade de armazenamento, sempre num dispositivo de armazenamento secundário, eu tenho uma capacidade muito maior
No caso, né, nós devemos lembrar que, apesar de maior, eu vou ter lá uma velocidade mais baixa também para poder acessar esses dados. Necessário para, então, reter a informação por períodos de tempo maiores que a vida de um processo. Então, aqui, esses dados vão ficar persistentes no meu sistema. A persistência da informação são, então, os requisitos essenciais para que eu possa armazenar, que eu possa guardar aquilo por um longo prazo. Deve ser possível, então, armazenar uma quantidade muito grande de informação. A informação deve sobreviver ao término do processo que a uso. Então, após finalizado o processo, todos aqueles dados que eu pedi, por exemplo, para escrever, por exemplo, que eu fiz um F-write, ele deve, então, persistir dentro daqueles sistemas. Múltiplos processos têm que ser capazes de acessar a informação concorrentemente. Então, quando eu tenho persistência, eu posso ter vários processos que querem também utilizar daquela informação comum, né? Daquela informação que está persistente dentro daquele dispositivo. Então, neste caso, eu preciso, para poder trabalhar dessa forma, ter então dentro desse dispositivo de armazenamento secundário um sistema de arquivo. Então as aplicações não devem se preocupar com o funcionamento interno dos dispositivos de armazenamento secundário. Então não é parte do programador definir como esses dados vão ser inseridos naquele dispositivo e como eu vou acessá-lo. Como identificar, organizar, acessar, proteger essas informações são as funções alocadas ao sistema operacional. Ele vai abstrair a informação armazenada e torná-la acessível aos programas. O SO implementa, então, a abstração destes dados, né, deste processo que eu tenho, por meio, então, de um conceito que é os arquivos. Então, o qual normalmente é tratado em SO como sistema de arquivos. Eu vou ter um sistema, ou no caso, eu posso ter sistemas de arquivos dentro, então, de um sistema computacional. Eu vou ter lá dispositivos e armazenamentos e dentro desses dispositivos eu tenho lá sistemas de arquivos. Este sistema de arquivo, eu tenho duas visões, né? Eu tenho que olhar para esse tipo de recurso de duas formas. Do ponto de vista do usuário, ou seja, olhar assim, como o usuário vai manipular aquela informação, o que constitui um arquivo, como que os arquivos são nomeados, como os arquivos são protegidos e quais as operações são permitidas com o arquivo. Então, se eu posso fazer a leitura escrita sobre um arquivo, são operações de usuário e como o sistema operacional interage, ou como ele permite essa interação a partir, então, do modo ou do usuário que está utilizando. Porque, como administrador, eu posso definir características que eu vou bloquear, por exemplo, algumas operações sobre arquivos. Então, leitura, escrita, execução, nomeação do arquivo, qual deveria ser, como que eu posso utilizar, quais são o padrão que eu vou utilizar para representar esse arquivo, isso sempre pensando do lado do usuário. E nós temos também, do ponto de vista, então, de implementação, né, do sistema de arquivo, como que ele é implementado, qual que é a estrutura de dados usados, então,
para guardar os bits desses arquivos? Quantos bits são armazenados em cada setor? Como indexar a localização dos arquivos no disco? Então, como que ele vai conseguir buscar essas informações? Eu vou ter uma tabela para fazer essa busca? Ou eu vou ter uma lista encadeada para fazer essa busca? Quando um arquivo é criado, a partir de um processo, e esse arquivo vai ser escrito, por exemplo, no dispositivo de armazenamento secundário, ele vai precisar alocar um espaço. Como que vai ser gerenciado a alocação de espaço por um sistema de arquivo? E como manter o controle desses espaços disponíveis no disco? Quando o arquivo é apagado, aquele espaço, como que ele é controlado pelo sistema operacional? Eu vou poder reescrever sobre aquela posição? Como que ele controla se cada setor está alocado a um arquivo ou não? Quais são as informações que são contidas, né? São armazenadas, ou como o SO consegue fazer uso, né, deste gerenciamento, né? Como que ele gerencia isso daí? Então, hoje nós vamos ver a parte da interface, né, que é pensando do lado do usuário. Então, na próxima aula, nós vamos falar então da parte pensando na implementação, como que é a parte interna da organização. Então, neste caso, o que é um arquivo? Primeiro vamos definir aqui o que é um arquivo. São as unidades lógicas de dados criados pelos processos. Então, todos os bytes que eu tenho lá, esses bytes devem ser representados e devem ser armazenados nesse dispositivo de armazenamento secundário, em que eu vou ter lá um arquivo para isso. Um disco, ele vai conter milhares de arquivos independentes uns dos outros. É possível entender a abstração de arquivo como uma espécie de espaço de endereçamento. Então, o arquivo, ele é o quê? Um tipo, né, de espaço de endereçamento, né? Eu vou ter posições em que eu vou estar endereçando a partir de uma denominação que é o meu arquivo. Para a gente falar de arquivo, é importante nós lembrarmos, né, que esse arquivo ele vai ser salvo em um dispositivo de armazenamento secundário. Então, uma revisão aqui sobre a característica desse dispositivo de armazenamento secundário. Então, em arquitetura de computadores, vocês viram lá sobre o dispositivo de armazenamento secundário. Aqui nós vamos só retomar para que possa se tornar claro alguns conceitos que são empregados em sistemas operacionais. Primeiro é o HDD. Então, o Hard Disk Drive ele foi inventado na década de 50. Ele também era denominado de Fixed Disk ou Winchester, que é o nome que foi utilizado pela IBM. Posteriormente, foi então denominado ou ficou conhecido como HDD. Os HDs depois foi simplificado, né? Que seria Hard Disk. Possui um ou mais discos rígidos, diferentemente dos disquetes, que eram dispositivos de armazenamento temporário. Possui então um filme de plástico flexível, né, no caso dos discos. Esse, no caso, eu tenho uma outra característica, eu tenho discos rígidos. A técnica de armazenamento é magnética, similar ao que é utilizado em fitas magnéticas, facilmente gravada e apagada e mantém as informações por muitos anos. Essa é uma das principais características sobre o sucesso, então, desse dispositivo para armazenamento secundário. Eu posso ter dentro desse dispositivo duas formas de formatação: formatação de baixo nível e formatação de alto nível. A formatação de baixo nível ela vai estabelecer trilhas e setores no prato
os pontos de início e fim de cada setor são escritos no setor. Então, eu vou apagar toda essa configuração. A formatação de alto nível, ela só vai escrever a estrutura de armazenamento do arquivo. Então, se eu estou usando lá um FAT, ele vai escrever novamente isso daí. Então, ele vai apagar, né, a estrutura lógica, né, daquele padrão de arquivo que eu estou utilizando. Para relembrar, né, o nosso HDD, ele tem essa característica aqui, semelhante à nossa figura 1. Eu tenho aqui, eu vou ter aqui, ó, um braço, tenho a cabeça de leitura e escrita, tenho aqui os pratos, tenho aqui, ó, a trilha e tenho aqui os setores em cada trilha. E tenho aqui também o meu cilindro, né, sobre aqueles pratos, né? Então, quando eu faço a leitura e escrita, eu vou acessar as trilhas e os setores. Vale lembrar que eu tenho uma rotação também. É a velocidade com que esse disco gira, nesse prato gira, para que possa ser feito a leitura. Então, eu tenho um dispositivo que ele tem uma parte mecânica e uma parte eletrônica. Então, eu tenho uma agregação pensando neste contexto. Hoje, nós temos um novo dispositivo para armazenamento secundário, que é o SSD. O que acontece nesse dispositivo? Esse dispositivo é um dispositivo de memória, só que agora não volátil, então vai ficar persistente lá. Ele tem várias diferenças em relação ao HDD. No entanto, o que é mais relevante para o nosso caso é que o SSD é um tipo de dispositivo que não possui partes móveis, não possui motores e também ele não possui braços móveis para fazer a leitura. É um dispositivo totalmente eletrônico. Com isso eu tenho um desempenho mais rápido na leitura ou na escrita de dados. Muito mais rápido que os dispositivos HDD, no entanto, consideravelmente mais lento que os dispositivos de memória RAM. É um meio termo ali do que eu tenho entre o meu dispositivo de armazenamento primário e o dispositivo de armazenamento secundário HDD. Então eu tenho o SSD. Vida útil muito menor que os principais dispositivos de armazenamento. Por que então os SSDs não substituem por completo os HDs? O principal fato é que os semicondutores que é utilizado dentro desse dispositivo para armazenamento da persistência da informação, eles se deterioram a cada ciclo de apagamento. Então, se eu escrevo, apago aquilo ali, o tempo de vida útil dele vai diminuir. Em relação ao HDD, esse tempo de vida útil é muito menor. Apesar de ser mais rápido, ele é menor. Por isso que, até hoje, continuamos, então, utilizando esses dois tipos de dispositivo. Hoje, muitas vezes, a estratégia é você usar um SSD para colocar o sistema operacional, para inicializar a sua máquina, né, para que seja rápido nesse processo, para que, por exemplo, aplicações que você usa constantemente estejam, por exemplo, armazenadas dentro desse dispositivo, e dados que você quer ter maior persistência, como seus dados particulares, você põe dentro de um HDD, para que possa então ter uma maior segurança em relação à persistência dessa informação e o tempo de vida, né, que é o fato de eu inserir e apagar constantemente, ele vai então permitir que eu não afete, né, o meu, por exemplo, SSD.
Então, quando a gente fala em arquivo, na verdade, dentro então de um sistema operacional, eu tenho uma abstração, né? Se a gente olhar para essa figura aqui, ó, arquivo, que por exemplo, pode ser um texto como esse, que na verdade está armazenado lá de forma binária. Eu tenho uma abstração pensando na característica do meu dispositivo, aqui ó, o meu recurso que eu estou guardando esse dispositivo. Fisicamente, os bits são armazenados utilizando diferentes tecnologias. Então, esses dados aqui, ó, dependendo da tecnologia, eu vou ter uma forma de guardar esses dados aqui que é diferente. O hardware que manipula tais dispositivos é distinto. Então, aqui eu tenho uma controladora, por exemplo, para gerenciar cada dispositivo desse. Do ponto de vista do usuário, do programador, esses detalhes não importam. Nós não ficamos, por exemplo, num processo de escrita de um arquivo, definindo características, por exemplo, do recurso. Essa abstração é dada por essa característica do sistema operacional. Então, em conjunto, o sistema operacional e os dispositivos de armazenamento secundário, eu, como usuário, não me preocupo. Então, eu tenho uma abstração disso daí pensando no lado do usuário. Ou seja, então, o sistema de arquivo nós temos que pensar semelhante à figura 3. Eu tenho o quê? Eu tenho a aplicação, é onde o usuário então vai manipular o arquivo. Eu tenho uma API para o usuário, em que esta API eu vou, na verdade, por exemplo, usando uma biblioteca, importar essas características na minha manipulação. Então, eu vou estar atuando dessa forma, ou seja, olhando para essa característica no processo em que eu estou manipulando. Eu vou ter uma estrutura de diretório, eu vou ter uma alocação de gerenciamento de espaço livre, eu vou ter comandos genéricos, por exemplo, de leitura e escrita, e eu vou ter também o controle do dispositivo de entrada e saída. Então, eu vou ter dentro do meu sistema de arquivo toda essa característica aqui, pensando então num sistema computacional. E a ideia nossa é usar, estudar isso daí, por exemplo, como que é essa estrutura, essa representação lógica, e depois sim passar para a organização, pensando como que esses blocos estão alocados, como que acontece então o processo de leitura e escrita baseado então no software que eu tenho daquele dispositivo, que é o driver. Então, a ideia, sistema de arquivo é tudo isso. E nós vamos, então, agora abordar uma parte dessas características pensando no sistema de arquivo. Primeiramente, então, todo arquivo, após, então, definirmos como que é esta organização, tem um nome. Então, ele tem uma nomeação. Então, quando um arquivo ele é criado, os arquivos são então representados por nome simbólico, de seus atributos. As regras extraídas então do que constrói um nome válido vai variar então de sistema operacional para sistema operacional. Muitos sistemas de arquivos permitem nomes então com um tamanho máximo de 255 caracteres, só que virtualmente todos os sistemas operacionais permitem então cadeias de caracteres de 1 a 8, sendo o primeiro uma letra e todas as demais letras ou números, ou seja, a representação. E há sistemas também que trabalham com o uso do Unicode, então ou padrão ASCII ou padrão Unicode. Nós temos também sistemas que é case sensitivo. Então, por exemplo, dentro do Unix, quando você escreve uma palavra como texto,
e texto, ele vai entender que eu tenho arquivos diferentes para poder representar uma informação. Todo arquivo pode receber uma extensão, é um adendo então ao nome do arquivo para indicar o tipo de arquivo e os programas adequados para poder manipular. Então, a partir daquela extensão, o próprio sistema operacional vai oferecer ao usuário um software que permite então abrir aquele padrão de arquivo e facilita também a organização e identificação do tipo de arquivo, porque eu vou criar então uma denominação, uma classe, né? Baseado então naquela extensão. Varia de sistema operacional para sistema operacional. A limitação então da quantidade de caracteres usados no nome, os caracteres permitidos e se é case sensitivo ou não, eu vou ter essa variação a cada sistema operacional. Então é importante eu buscar essa informação baseada então naquele sistema de arquivo. Eu estou usando então o extend 3, um FAT 32, eu estou usando um NTFS, então para cada sistema de arquivo eu tenho uma definição em relação a essas características, como eu descrevi anteriormente no caso do Unix, pensando então na característica case sensitive ou não. Aqui então são exemplos, pensando então na extensão do meu arquivo, eu tenho aqui, se o arquivo é executável, eu vou ter denominações como essa, né? Pensando então que eu tenho um código em linguagem de máquina, em que eu posso ter, de acordo com cada sistema operacional, uma extensão para poder executar aquele arquivo. Objeto, um código fonte, então dependendo do meu compilador lá, eu tenho então uma forma de executar. Se eu tenho batch, então pensando no interpretador do batch. Se eu tenho um arquivo do tipo texto, então se ele é doc, por exemplo, no caso do Microsoft Word. Se eu tenho lá, pensando numa extensão de um processador de texto, bibliotecas, documentos que eu quero visualizar, arquivos do tipo então compactação e arquivos do tipo multimídia. Então, para cada tipo de arquivo, eu posso ter uma extensão e eu vou ter então programas. O sistema operacional vai oferecer programas para que eu possa carregar aquele padrão de arquivo. Outra coisa que também nós temos é o formato do arquivo. Muitos arquivos eu tenho estruturas de informação, da informação que está guardando os dados, que é uma forma particular. Então, as instruções sobre como a informação está estruturada no arquivo, geralmente elas são codificadas dentro do próprio arquivo, numa seção que é o cabeçalho do meu arquivo. Este cabeçalho eu tenho dados para que eu possa carregar aquele meu arquivo dentro de uma aplicação. Então, por exemplo, se eu estou num arquivo de imagem, eu vou ter lá qual que é o tamanho da minha imagem, a quantidade de bits que eu tenho, pensando na resolução daquela minha imagem, né, da quantização que eu tive, resolução, se aquele arquivo tem compressão ou não. Agora, como que o sistema operacional vai organizar este arquivo dentro então daquela estrutura que eu tenho de persistência dos meus dados? Essa estrutura de arquivo, como os dados são internamente armazenados, elas podem ser estruturadas de diferentes formas dentro então de um sistema operacional. Eu posso ter uma sequência não estruturada de bytes. Para o sistema operacional, os arquivos são apenas um conjunto de bytes. Então, cada setor que eu tenho dados que pertencem ao arquivo. Eu vou buscar
essa estrutura, né, de bytes, essa sequência de bytes, o SO ele não se importa com o conteúdo do arquivo. Ele está apenas organizando aquela estrutura, ou seja, aquele conjunto de bytes dentro daquele dispositivo. O significado deve ser atribuído pelos programas de nível de usuário. Então, é a minha aplicação, é o meu software lá que vai fazer isso daí. Essa sequência não estruturada é a forma como está organizado dentro do Unix e do Windows. Como os dados são armazenados dentro desses dispositivos de armazenamento secundário pelo sistema operacional Windows ou, no caso, pelo Unix. Eu posso ter uma sequência de registros. Então, neste caso, o arquivo é interpretado com uma sequência, como essa daqui de registro. Então, tem tamanho fixo, uma estrutura interna, operações para leitura e escrita dos registros dentro daquele arquivo. Nenhum sistema usa esse modelo como sistema primário de arquivos, por toda essa organização de forma de você armazenar. Era empregado em sistemas de cartão perfurado para buscar, então, sequência de registros. Uma outra forma é árvore de registros. Conjunto, então, de registros, não necessariamente do mesmo tamanho, que possui, então, o campo de acesso, que é uma chave, comum muito em sistemas mainframe. Eu tenho, então, métodos para fazer busca, acesso, né? Um dos métodos é o método ISAM, ou Index Sequential Access Method. Ou seja, eu vou ter uma estrutura como essa, ó. A partir, então, aqui, ó, dessa representação, eu vou estar organizando, né, definindo a partir de um ponto aqui, aonde os dados vão ser inseridos dentro daquela estrutura. A busca é muito mais rápida, porque eu tenho aqui uma árvore, né, para acessar esses dados, o que torna mais fácil você acessar ou escrever os dados. Estes arquivos que nós temos dentro de um sistema operacional, eu tenho algumas definições sobre tipos. Eu tenho arquivos regulares, eu tenho arquivos que são definidos para diretórios, arquivos especiais, e aí no caso desses arquivos especiais, se eu estou trabalhando com um dispositivo de armazenamento em que os dados são escritos caractere a caractere, eu vou ter então arquivos para isso. Se esses dados são armazenados ou acessados em forma de bloco, eu também vou ter um modelo para isso. Estes arquivos regulares é onde estão as informações e os programas de usuário, no padrão ASCII, no padrão então binário, que os dados estão lá. Os diretórios, na verdade, são arquivos apenas para manter a estrutura. Então, como meus dados estão organizados lá dentro, eu tenho então arquivos que é do tipo diretório. Para arquivos especiais, se é caractere, eu estou pensando em dispositivos de entrada e saída como impressora, placa de rede. Se eu estou pensando então em blocos, eu estou pensando em dispositivo, por exemplo, de armazenamento secundário. É para esses dispositivos que eu estou guardando, né, os dados nessa forma de representação. Então, cada arquivo, aqui nós temos um exemplo, né, de uma representação de um arquivo, no caso do Unix, ó. Eu tenho uma estrutura em que nessa estrutura, né, eu vou ter lá, por exemplo, o cabeçalho. Pensando aqui num arquivo executável e numa biblioteca. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho informações sobre tamanho dos dados, tamanho do texto, como acessar aquela informação, características, por exemplo, da tabela de símbolos,
tem aí os dados propriamente alocados dentro. Essa é a estrutura do meu arquivo a um tipo. Então, se eu tenho um arquivo .doc, se eu tenho um arquivo executável, se eu tenho um arquivo, por exemplo, de multimídia. Quando eu tenho uma biblioteca, eu vou ter uma organização como essa. Os módulos, para cada módulo, seu cabeçalho. Então, essa é a representação do arquivo, só que eu sou dependente, então, da minha aplicação. O SO vai guardar isso aqui como uma sequência de bytes, pensando no meu sistema, né, de arquivo. E quais são os métodos de acesso? Então, como que esses arquivos podem ser acessados? Eu tenho um método que é de um acesso sequencial. O acesso a um arquivo é feito, então, através das primitivas, por exemplo, chamadas de sistemas do tipo read ou write. Cada chamada de sistema read retorna ao processo os dados seguintes àqueles que foram lidos da chamada anterior. Ou, no caso, eu posso ter um acesso relativo, em que eu vou indicar, então, um ponto em que eu vou fazer a leitura ou escrita. Neste caso, por exemplo, pensando numa chamada de sistema, eu vou ter o seek, que ele vai então ditar qual que é a posição para eu começar a fazer esse acesso. Ao invés de fazer um acesso sequencial, eu vou fazer um acesso relativo. Todo arquivo ele vai ter os atributos, que é como aquela estrutura ela é mantida, né, no diretório. Então, cada arquivo vai possuir então entradas. Vou ter uma entrada associada, por exemplo, o nome, o tipo, a localização naquele dispositivo de entrada e saída, o tamanho que compõe aquele arquivo. Se ele tem proteção pensando leitura, escrita e execução, a hora e a data de criação, a identificação do usuário. Isso daqui vai variar de sistema operacional para sistema operacional ou de sistema de arquivo para sistema de arquivo. Mas a ideia é o quê? Que eu tenho uma quantidade de atributos, que a gente denomina então de metadados, relacionado àquele arquivo. Então, informações que são importantes: último acesso, permissão de acesso, tamanho daquela informação, como que ela está localizada. Então, eu tenho um vasto conjunto de atributos pertencentes ao arquivo. Aqui são alguns exemplos: proteção, senha, criador, proprietário, as flags pensando em leitura, escrita, pensando se o arquivo é oculto ou se é um arquivo de sistema, pensando na data de acesso, o tamanho, se o arquivo é temporário ou não. Então, todas essas características vai ser dado a cada tipo de arquivo, e eu sou dependente também do sistema de arquivo que eu estou utilizando. Então, é importante conhecer como, por exemplo, esse sistema de arquivo trata atributos relacionados a cada arquivo que é criado. As operações que nós podemos fazer sobre arquivos. Essas operações sempre vão acontecer, então, por chamadas de sistemas. As operações são tão pervasivas, né, na utilização de um sistema computacional, que as chamadas de sistemas são mapeadas em programa do usuário e até mesmo embutidas diretamente em sistema de gerenciamento gráfico. Então, por exemplo, se vocês pegarem o Linux, código-fonte, vocês vão então nessa biblioteca, vocês vão conseguir visualizar quais são as operações permitidas sobre o arquivo. E aí a ideia é o quê? Que essas operações realizam o quê? A criação, para eu apagar, renomear, recuperar, definir atributos, abrir o arquivo, fechar, ler, escrever, acrescentar informações sobre o arquivo, procurar ou reposicionar dentro daquele meu arquivo.
Aqui é um exemplo, ó, chamado de sistema, em que a partir de um programa de usuário, eu vou manipular então sistemas de arquivo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um código feito em C, que eu tenho aqui algumas variáveis. Tenho aqui a ideia do argc e argv, né, para ver se eu estou passando as informações corretas ou não. Se as informações estiverem corretas, eu vou abrir o arquivo e eu vou criar um arquivo. Então aqui, ó, peço para ler aquele arquivo e quero criar um arquivo para escrever. Quais são as operações que eu vou realizar sobre isso? Eu vou ler informações de um arquivo e vou escrever informações em um outro arquivo. Então, eu tenho aqui, ó, arquivo A, arquivo B. Eu estou lendo informações e eu estou escrevendo. E aqui eu tenho espaço de memória, onde eu estou transferindo a informação para cá, para depois escrever essa informação. Aí eu vou fechar esses arquivos e vou finalizar o meu programa. Então, para poder fazer isso daqui, como interface ou na parte do usuário, eu preciso ter permissão. Para fazer então o que? Leitura e escrita. Então, dentro de um sistema de arquivo, é necessário verificar essas permissões. E aí eu vou conseguir então fazer essas operações sobre o meu sistema de arquivo. Então, eu vou ter lá uma lista de acesso, que é para controlar então questões de segurança e confiabilidade, evitando então acessos indevidos a arquivos. E ela é baseada então na identificação do usuário, no sistema de autenticação e os usuários então que possuem acesso àquilo lá. Então eu vou ter uma lista de acesso àquela informação e a grupos também. No caso, por exemplo, do Linux, você tem lá 3 flags ou 3 bits que permite você então fazer a leitura, a escrita e a execução. Isso é dado ao proprietário, ao grupo em que o proprietário está e a outros usuários dentro daquele sistema de arquivo. O problema da flexibilidade. Quando um usuário pertence a vários grupos, ele é identificado então por grupo primário e o arquivo etc groups mantém todos os grupos a que ele pertence. Então essa informação vai ser repassada mais de uma vez. A ideia é isso daqui, ó. Então, permissão do proprietário, permissão no grupo e permissão a outros a este arquivo que eu tenho dentro do meu sistema que eu estou trabalhando. Além dos arquivos, em que você tem toda essa característica, nós temos também o diretório. O diretório, ele é visto como uma tabela de símbolo que traduz nomes de arquivos à entrada daquele diretório. As operações que eu tenho sobre o diretório é o quê? Procurar um arquivo, criar um arquivo, excluir um arquivo, listar um diretório, renomear um arquivo e atravessar o sistema de arquivo. Então, acessar cada diretório e cada arquivo dentro de uma estrutura de diretório. Então, eu saio de uma diretório e passo por uma outra estrutura, passo dentro daquela estrutura de diretório que eu tenho dentro de um sistema de arquivo. Eu vou ter algo próximo a isso daqui, ó. Eu tenho uma coleção de nodes que contém informações de cada arquivo. Então, o diretório, ele tem os arquivos, ambas as estruturas de arquivos e diretório residem então no disco. Eu posso aqui, ó, os arquivos, poderia ter, por exemplo,
outros arquivos dentro de um mesmo diretório. Então, as operações que eu posso realizar sobre o diretório, agora pensando sobre a criação, sobre a manipulação, é criar, é apagar, é abrir, é fechar, é ler e é renomear. Então, eu vou ter chamadas de sistema para poder fazer o quê? Para eu poder criar um diretório. Então, por exemplo, em Linux, quando eu uso mkdir, eu estou pedindo o quê? Criar um diretório. Então, eu vou ter chamadas de sistemas para poder, então, criar aquele diretório que é requerido. Esse diretório, ele pode ter uma hierarquia. Então, por exemplo, inicialmente os sistemas eram, então, com uma estrutura de diretório de apenas um nível. Então, todos os arquivos existiam em apenas um diretório. O que não é viável, né? Porque eu tinha vários usuários e você poderia ter arquivos com o mesmo nome dentro daquele diretório. Para isso, então, posteriormente, foi então expandido isso, criando então níveis. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho 2 níveis. Qual que era a ideia aqui? Usuário, né? E para cada usuário, os arquivos pensando então naquele usuário. Então, no caso, eu não tinha conflito de nome pensando nos meus usuários. Hoje, na verdade, a nossa estrutura é uma estrutura de árvore, né? Como essa daqui. Então, eu vou ter o diretório raiz, que é o master, ou C2.barra, ou barra, no caso do Unix, né? No caso do Windows. Os usuários podem criar diversos diretórios que agrupam arquivos. A busca é eficiente, capacidade de agrupamento, né, pensando na estrutura daquele usuário. E eu vou ter lá, na verdade, caminhos, né, para chegar até aquele diretório. Então, aqui, por exemplo, em Windows, ou no caso em Unix, eu tenho esse caminho aqui, ó, essa estrutura para poder chegar até um determinado arquivo dentro de uma estrutura de diretórios. Esses nomes de caminhos, ele vai então permitir que você tenha o diretório de trabalho, que é normalmente o caminho na árvore de diretório onde se encontra então o arquivo de execução, e o diretório home, que é o diretório associado pelo SO à conta do usuário. Então, normalmente nós vamos acessar pelos caminhos absolutos ou os caminhos relativos. Nos caminhos absolutos, todos os subdiretórios, desde então do diretório raiz. Então, eu tenho que ir lá, desde lá, C2. Caminho relativo apenas a partir daquele diretório de trabalho. E aí, então, diretório atual ou diretório anterior, pensando em voltar níveis dentro daquela estrutura. E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, um caminho, ó. Então, dentro daquele modelo que eu estou falando, né, no caso absoluto, eu tenho lá, né, pensando aqui, desde o raiz, a mesma coisa aqui, e aqui no caso do múltiplo. Então, como representar este nome, né, este nome de diretório. E aí, né, essas operações que nós temos, nós vamos poder criar, apagar, abrir, fechar, ler e renomear aqueles diretórios que eu estou criando ou construindo. Uma outra característica que nós temos no caso do diretório é criar link, né? Ou atalho, né? Que nem a gente tem em alguns sistemas. O link é a ligação, então, uma técnica que possibilita então um arquivo reaparecer em mais de um diretório. Essa chamada de sistema especifica um arquivo existente e o nome do caminho. E então cria uma ligação do arquivo existente com o nome especificado então pelo caminho, também chamado então de hard link. Eu tenho então eu crio o link, eu retiro o link. Unlink eu vou remover a entrada do diretório. Então, se o arquivo
Sendo então desligado, estiver presente em apenas um diretório, não for um link, ele será removido então daquele sistema de arquivo. Então, a ideia é que eu posso apagar no caso de um hard link. Então, aqui é um exemplo ó, que eu tenho, né? Então, ó, diretório, arquivo, diretório. Então, sempre na representação, eu vou ter o diretório e as operações também que eu posso realizar com aquele diretório. Quais são as operações que eu consigo fazer com aquele meu diretório? Então, em relação a essa primeira parte, é a visão mesmo do usuário, como que a gente faz manipulação em arquivo, que é nomeação, é definição então de acesso àquele arquivo, extensão para o meu arquivo, aplicativos que podem ser utilizados. E na próxima aula nós vamos falar então sobre a parte de implementação, né? Como que o SO gerencia isso daí internamente, né? Como que essa estrutura é então armazenada dentro dos dispositivos, dos recursos que eu tenho lá. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu gostaria de agradecer e até a nossa próxima aula.